Olá, quando a gente fala de desapropriação por zona, a gente está tratando de situações em que o poder público vai construir uma obra pública, uma ponte, uma rodovia, que vai valorizar extraordinariamente terrenos de particulares. Aí, nesse caso, o poder público desapropria esse terreno antes da valorização, para depois poder leiloar esse terreno e lucrar com a valorização que aconteceu devido àquela obra pública. A gente está falando aqui da desapropriação por zona, terreno que nesse nosso roteiro de estudos da desapropriação, aparece nos nossos conceitos complementares. Já vimos em vídeos anteriores o conceito de desapropriação, as três espécies de desapropriação: ordinária, urbana, agrária. Já vimos também a primeira modalidade desses conceitos complementares, que era a expropriação. E agora a gente vai falar de desapropriação por zona. Meu nome é Daniel Shihara, a gente está falando aqui no canal 1 de resumos sobre esses tópicos, vamos trazer roteiros. Esse canal foi idealizado para complementar os estudos dos meus alunos de graduação e de pós-graduação. Espero que aproveite também a outras pessoas que estejam interessadas no assunto. Por favor, deixa aí seu like, apoie o nosso canal para que ele possa atingir mais pessoas valorizando o nosso trabalho. É gratuito. Vamos lá, então, tratar do segundo ponto, que é de conceitos complementares sobre desapropriação, que é a desapropriação por zona. Então, na desapropriação por zona, aqui ainda é o primeiro vídeo sobre expropriação, o próximo é desapropriação por zona. Vamos lá. Na desapropriação por zona, a gente tem, lá no Decreto-Lei 3365, lá de 1941, artigo 4º, o poder público que vai promover uma grande obra pública, ele pode desapropriar não só a área necessária para aquela obra, como por exemplo aqui a Avenida Paulista, lá antes de ser construída, veja que estreita que ela era, tantos prédios de um lado e de outro, e depois ela se transformou nessa mega avenida com grandiosos prédios em vez daqueles terreninhos com uma casinha ou um imóvelzinho pequeno. Então veja que ele precisou de uma grande área desapropriada só para fazer a rua. Essa é a área necessária para a construção da utilidade pública. Segundo ponto é a desapropriação relacionada à área necessária para promover a obra. Eles tiveram que estacionar tratores e caminhões nessas diversas áreas da Avenida Paulista e aí desapropriaram algumas áreas só para estocar materiais de construções, ferramental, enfim, locais onde os trabalhadores iam se alojar durante a obra. Terceiro e último ponto da desapropriação por zona são as áreas que se valorizam extraordinariamente. Olha aqui essa vizinhança da Avenida Paulista em relação ao que ela era originalmente. Toda área que se valoriza extraordinariamente pode ser desapropriada por zona. Quando a gente fala de desapropriação por zona, a gente fala então de 4 requisitos. Primeiro, declarar utilidade pública, como por exemplo, fazer uma mega avenida para valorizar, virar uma referência financeira no país. Essa é a utilidade pública que tem que ser destacada já na declaração, que pode ser decretada. A segunda já é a descrição dessa área necessária para a obra ou para o serviço, para a construção daquela avenida, da Avenida Paulista, que área a gente precisa só para passar a rua. Terceiro tópico é a descrição dessa área necessária para desenvolver a obra, para colocar ali as pessoas que vão trabalhar na obra, material de construção, tratores, caminhões. E por último, a descrição da área destinada à revenda, né? O que vai se valorizar extraordinariamente e, portanto, vai ser desapropriado nessa modalidade que é a desapropriação por zona, para então termos a valorização com a obra pública e provavelmente o leilão, uma revenda dessa área pelo poder público. Dessa forma, o poder público acaba se capitalizando com o seu investimento naquela Avenida Paulista, quando ela compra terrenos em valores menores e vende esses terrenos por valores já aumentados por conta daquela melhoria, daquele investimento público. De certa forma, o poder público está se recapitalizando, ele está recuperando um pouco desse investimento público, investimento dos impostos dos cidadãos. Discussão muito grande acontece se essa desapropriação por zona é constitucional ou se ela é inconstitucional. Alguns dizem que se é possível fazer a recuperação desse investimento público por meio da contribuição de melhoria para evitar o enriquecimento sem causa dos donos daquelas terras que se valorizaram extraordinariamente próximos à Avenida Paulista, próximos daquela obra pública. Então, se tem a contribuição de melhoria, que é um tributo já previsto no nosso Código Tributário,
então a desapropriação por zona já seria inconstitucional e não deveria acontecer. Outros, como Eli Lopes Meireles, Marçal Justem Filho, eles dizem que não é bem assim, né? É simplesmente uma opção do gestor, ou seja, a desapropriação por zona é um mero sucedâneo da contribuição de melhoria. Eu estou tratando aqui de, por exemplo, estou aqui, ó, Marçal Justem Filho, a minha edição um pouquinho antiga, excelente doutrina. A gente está falando aqui de Bandeira de Melo também, li por completo. Excelente doutrinador, versão um pouco mais clássica. A gente tem, cadê você? Aqui, ó, Eli Lopes Meireles. Essa edição aqui é um pouco mais antiguinha, mas ela não tem mudado muito, né? Tá aqui um grande clássico também. Ótimos doutrinadores. Obrigado pelas lições de vocês. Vamos lá. Nas imagens coloquei aqui, por último ainda, o exemplo clássico, leading case brasileiro, como disse Diógenes Gasparini, a nossa Avenida Presidente Vargas. Gasparini disse assim que impediu-se com a desapropriação por zona, lá no finalzinho, que os proprietários lindeiros, aqueles proprietários de terras próximas à obra pública, absorvessem a mais-valia decorrente da urbanização, mais-valia essa que foi paga com impostos de todos os cidadãos. Esse é o segundo tópico, né, sobre os conceitos que complementam o estudo de desapropriação por zona. Só mais 3 tópicos e a gente completa o estudo de desapropriação, que é uma intervenção supressiva do Estado na propriedade privada. E daí em diante a gente segue para as intervenções meramente restritivas. Esse é o canal Página 1. Se esse conteúdo foi útil para você, te ajudou, te guiou o estudo da desapropriação, curte o canal, faça a inscrição. Teremos uma série de vídeos sobre diversos tópicos do direito administrativo. Até o próximo vídeo.